Boa tarde, bem-vindos à Hora da Verdade, uma parceria entre a Renascença e o Público que conta todas as semanas com um protagonista da atualidade. Hoje temos connosco a Presidente do Regulador da Energia, Maria Cristina Portugal, que raramente concede entrevistas e a quem agradecemos desde já ter aceito o convite. A conduzir os trabalhos comigo, Sandra Afonso, está também a jornalista do Público, Helena Pereira. Maria Cristina Portugal assumiu a liderança da ERSE, a entidade reguladora dos serviços energéticos, em maio de 2017 e herdou um regulador com poderes reforçados, além da eletricidade e do gás natural, recebeu ainda os combustíveis e o gás engarrafado. As petrolíferas vão agora pagar para serem reguladas, o que não acontecia quando era uma competência da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis. Este ano a contribuição ultrapassa os 1.000 milhões. O que é que mudou? Bom dia primeiro e bom dia aos vossos ouvintes. A regulação que a ERSE faz é uma regulação económica. Não havia, efetivamente, este tipo de regulação não estava a ser feito. Portanto, é uma regulação complementar. As petrolíferas não vão pagar esse montante, nós ficámos à espera de financiamento, a portaria foi publicada em maio deste ano, em 16 de maio, salvo erro. O financiamento será à volta de 750 mil euros este ano. E a contribuição regulatória, obviamente, que se justifica porque não podemos pôr os outros setores a pagar para a regulação de um deles. O gás natural paga a regulação, a eletricidade paga a regulação e a cota-parte dos combustíveis, naturalmente, também terão que pagar a regulação. E eu devo-lhe dizer que a cota-parte, ou correspondente da contribuição regulatória, já foi paga por todos os destinatários dessa regulação e sem qualquer problema. Que impacto é que estes 750 mil euros vai ter nos contribuintes? Nenhum. Nenhum? É muito, muito pouco aquele montante, que assim, em teoria não lhe pode ser, não tem impacto. Se milésima de uma milésima de uma milésima. Não é este o valor que fará mexer o preço dos combustíveis e esperemos começar muito em breve a justificar porque é que a regulação existe e porque é que a regulação é necessária, porque reparem, a regulação existe para criar um valor para a sociedade, a regulação existe para proteger os consumidores e regular estas atividades, que são atividades, no caso da eletricidade, do gás natural, são atividades que são em monopólio natural e, portanto, a regulação existe para fazer regras de um monopólio que é explorado por entidades privadas. No caso dos combustíveis, ainda estamos numa fase muito preliminar, já temos estado a desenvolver trabalhos, de qualquer das formas aqui não temos uma rede e, portanto, temos uma cadeia de valor ligeiramente diferente, mas sim justificar-se-á a regulação e esperamos conseguir introduzir essas regras para que o mercado funcione melhor. Mas porquê é que, no caso da ERSE, são os consumidores a financiarem a ERSE? Eu pergunto isto porque o Banco de Portugal tem receitas próprias, a Autoridade dos Seguros tem receitas próprias e pode recorrer a transferências do orçamento, se necessário. Porquê é que, no caso deste regulador, cerca de 90% do orçamento vem de contribuições dos consumidores? O orçamento da ERSE é financiado pelos consumidores, efetivamente. A ERSE fixa tarifas e uma componente, um dos elementos dessas tarifas, acabam por repercutir aquilo que é o financiamento da ERSE. É uma salvaguarda também da independência do regulador, porque a dependência, o regulador não depende em percentagem nenhuma daquilo que é hoje o orçamento do Estado e, portanto, não depende dos contribuintes.
depende daqueles para quem presta a sua atividade e para quem presta contas, que são, no limite, os consumidores. Mas os outros reguladores também garantem a sua independência? Os outros reguladores, todos os reguladores têm formas, quer de financiamento, quer de organização diferente. Eu sei que há alguma tentação, por serem todos reguladores, em criar aqui alguma uniformidade quando se olha para a fotografia. Temos aqui estes reguladores, mas todos os reguladores não só têm funções diferentes, como características diferentes, como fontes de financiamento diferentes. Repare, no caso da entidade reguladora de serviços energéticos, sendo um regulador económico, não tem nenhuma das componentes, e às vezes até surge essa confusão, nenhuma das componentes, por exemplo, de uma direção-geral. Não existe nenhuma matéria e persiste no sistema elétrico uma direção-geral com funções específicas, tal como existe uma entidade nacional para os combustíveis com funções específicas. Portanto, existem outras entidades com funções específicas na área. A opção, sim, é uma opção desde o início, desde a criação do regulador em 96, é que este regulador é assim criado e é assim criado de acordo também com regras comunitárias. Portanto, a própria criação do regulador decorre de diretivas comunitárias em que, numa ótica de liberalização dos mercados, em especial a jusante e a montante, ao nível da produção e depois da comercialização com os consumidores, se prevê e se pretende que exista um regulador autónomo que fixe as tarifas e que tenha este tipo de autonomia. E digamos que este tipo de financiamento não é incomum nos reguladores da energia. Ainda sobre os combustíveis, quem vai analisar e vigiar os preços de venda ao público? A ERSE ou a ENSE? A matéria da monitorização dos preços é uma matéria que acabará por recair sobre a ERSE e essa monitorização. Nós já estamos a recolher alguns elementos, estamos a fazer análises, mas em matéria de combustíveis, neste momento, estamos muito focados para além de alguns trabalhos que já estamos a executar e que temos encomendados, alguns regulamentos que já fizemos sair, designadamente da troca de garrafas, para agilizar a cadeia de distribuição. Estamos muito numa parte de recolher muita informação, recolhê-la, aliás, com a melhor colaboração de outras entidades, e designadamente com a ENSE, ou NSE, que nos disponibiliza também todo o site e com quem temos um protocolo onde recolhemos também informação, porque não temos já a capacidade de analisar nem os recursos, nem os meios materiais para conseguir fazer esta transição de imediato. E os custos da energia em Portugal são dos mais altos da Europa? Se analisar bem, nós temos tido cuidado de a propósito daquela divulgação que faz a Eurostat regularmente sobre os preços de energia, a comparação dos preços de energia na Europa, nós temos tido agora, mais recentemente, o cuidado de até fazer um resumo informativo para a explicação daqueles preços. Portugal continua a ser um país com preços de energia elevados, tem vindo a aproximar-se mais da média europeia de uma maneira geral, mas também queria assinalar que, e isto passou a ser destacado não desde sempre nesses boletins do Eurostat, que a componente daquilo que são os custos que não são regulatórios estritamente, nem o decorrem do mercado da energia, mas aqueles que são os custos de interesse geral e impostos, a carga de Portugal é ainda das mais significativas. É por causa dos impostos, fundamentalmente? Então. E custos de interesse económico geral. Esses boletins explicam e desagregam essa informação,
porque também depende como é reportado e aquilo que é reportado pelos vários países antes de fazer a comparação. Espanha e Portugal anunciaram há um ano uma investigação à forte subida de preços no mercado ibérico de eletricidade, em que chegaram a disparar 60%. Já há conclusões? Da nossa parte, corremos vários modelos, fizemos uma investigação muito aprofundada. O assunto continua, neste momento, a ser analisado pelo ACER, que é a Agência de Energia Europeia e que, enfim, tem uma intervenção ao nível da energia muito significativa, designadamente emitindo regras que temos que cumprir, temos que transpor, tudo no sentido de tentarmos construir um mercado europeu de energia em que os portugueses e os espanhóis e os franceses consigam aceder a um mercado e a um preço de energia relativamente equiparado. Ao fim deste tempo ainda não há nada que nos possa não está dizer. do nosso lado, mas continuamos a aguardar a evolução. Em relação à mudança de comercializadores, a Associação de Comercializadores de Energia pede uma lista negra de devedores por causa dos que mudam de fornecedor só para não pagarem as dívidas. É viável este pedido? Diria que esse pedido iria suscitar alguns problemas de proteção de dados. O que se tem referido é que existem hoje mecanismos legais que podem ser feitos e que podem ser implementados para que não fique este crédito por ser recebido por parte dos comercializadores de energia, onde obviamente isto pode ser um problema. Eventualmente haverá algum ajustamento que possa ser feito, mas digamos que a criação da lista negra, tal como é dita, pode ser um passo exagerado para aquilo que se pretende atingir. Em relação às vendas agressivas porta a porta, estas queixas por práticas abusivas continuam a surgir. Quantos processos estão neste momento abertos e quantos já foram resolvidos pela ERSE? Ainda neste verão tivemos pelo menos 3 condenações em processos contraordenaçais por processos de contornação por práticas enganosas. Nós já abrimos de memória 30 processos ou 29 processos de contornação este ano. Nem todos os processos são processos por essas razões. Lembro-me destes 3 últimos, tem a ver ou com interrupções não permitidas ou porque a faturação final não foi feita no prazo estabelecido e que devia ser feito, ou há mudança, chamada mudança involuntária de comercializador, que sucede muito com vendas porta a porta, não é específico do setor da energia, sucede sempre e é uma característica deste tipo de venda. O que fazemos sempre é assinalamos nas queixas e nas reclamações que recebemos se há indícios de que possa existir uma mudança involuntária de comercializador e quando isto sucede o processo é encaminhado para contornações, é feita a investigação e sim sancionamos sempre que isso ocorre e esperamos que isto também tenha um efeito preventivo. Aliás, deixe-me dizer que temos privilegiado em algumas situações fazer transações nos processos contornacionais, ou seja, fazer acordos com as empresas, a que as empresas pagam metade da multa, isto está tecnicamente e juridicamente possível e previsto, mas em contrapartida também indemnizam os consumidores pelos incómodos que tiveram por aquela circunstância. Já fizeram isso várias vezes? Fazemos isso várias vezes. Quem são as empresas mais incumpridoras? Temos para todos os gostos.
Todas que atuam no mercado fazem isto? Há empresas que não usam método porta a porta, ou que só têm, mas de uma maneira geral, todos os comercializadores incorrem em algum tipo de infração. Estamos a falar de um mercado, se quiser, que tem 6 milhões de clientes e, portanto, a probabilidade de qualquer empresa incorrer numa infração é grande, não é? Até porque se contrata terceiros para fazerem isso, acaba sempre por às vezes, alguns excessos por parte do vendedor, o que é naturalmente responsabilidade da empresa. A nossa vizinha Espanha, o ano passado, em 2018, proibiu contratos em visitas porta a porta, excepto a pedido. O que é que acha desta medida? É uma medida interessante, não a temos neste momento em cima da mesa, até por ela é prevista e permitida pela lei geral. Mas não quer sugerir aos legisladores que a alterem energia, como digo, não está, neste momento não temos a situação, ou não temos essa previsão em cima da mesa. Vamos ver como evoluem as reclamações. Não vejo, no imediato não vejo uma vantagem. Sei que há alguns pequenos comercializadores que não fazem esse tipo de venda acabam por também o sugerir, é natural, mas neste momento, podendo agir como temos agido, sinalizar sempre que isto acontece, indemnizar os consumidores como temos feito, e fazendo reclamações, para a dimensão mercado-reclamação, neste momento não é, preocupa-nos, obviamente nos preocupa, nem que seja uma única reclamação preocupa-nos, mas não estaríamos no sentido de exigir ou de pedir neste momento que fosse legislado e excepcionado ao regime geral este tipo de vendas. Falou das recomendações, o regulador enviou este ano várias recomendações específicas a todas as empresas para alterações dos contratos. Já foram acatadas? Estão a ser acatadas e agora para outubro começarão a recomendar. Nós reunimos com todos os comercializadores para quem enviamos essas recomendações de melhorias dos contratos, evitar algumas cláusulas que nos pareciam abusivas nos contratos e, de uma maneira geral, têm acatado essas recomendações e, naturalmente, como fazemos com qualquer recomendação, fazemos uma verificação passado um ano para ver como é que está ou não está o cumprimento dessa reclamação. Se forem precisos outras medidas, veremos. Concorda que sejam os consumidores a pagar a taxa de ocupação do subsolo que é cobrada pelas autarquias às distribuidoras de gás? A matéria da taxa de ocupação do subsolo, desde logo, é matéria fiscal municipal. Cabe aos municípios definir se querem ou se não querem fazer e fixar essa taxa do subsolo. O histórico relativamente à taxa de ocupação de subsolo é um histórico um bocadinho longo, e desde logo porque a autonomia municipal que não está em qualquer circunstância em causa, de fixar ou não fixar, nem todas as autarquias, em todos os municípios a fixam. Há municípios que sim, há municípios que não o fazem, e os valores também são muito, muito dispares entre municípios, tal como, aliás, as próprias receitas. Por outro lado, eu devo notar que o contrato de concessão que foi celebrado permite essa repercussão no consumidor. O papel da ERSO, que tem sido desde essa ocasião, que aliás o contrato também remete para a ERSO para esses efeitos, é verificar, e fazemos-lo anualmente, verificamos através das contas que nos são remetidas e que nos são remetidas certificadas, se o montante que determinadas empresas receberam, ou as empresas que são sujeitas a essa taxa, que o montante que recebem e recepcionam dos consumidores,
é efetivamente entregue ao município, se existe aqui esta coincidência ou não, porque não vai ser cobrado o montante para fazer tesouraria ou não ser entregue ao seu destinatário. Situação de vez em menos quando correta? há pequenas irregularidades que são corrigidas e, portanto, esta manutenção e esta vigilância é feita e tem que ser mantida. Há cerca de 2 anos fizeram um estudo sobre o impacto desta taxa nas contas das empresas. Fizemos em 2017 e atualizámos em 2018, remetemos quer ao Governo, quer ao Parlamento. E qual foi o impacto? Em alguns casos é muito significativo, porque, como lhe digo, as taxas de ocupação do subsolo são fixadas pelos municípios através de um critério que pode não ser o mais evidente. No limite, dar-vos um exemplo, se eu fixar uma taxa de ocupação de subsolo pelo metro linear, isto é, pela quantidade de instalação de tubo que passa no meu município e não tiver ninguém com gás natural, ótimo. Mas o primeiro que se for lá instalar e pedir uma ligação vai pagar a taxa toda. Portanto, há aqui um tipo de distribuição que pode não ser o mais evidente e nós, inclusivamente, temos feito algumas reuniões com municípios no sentido de explicitar e explicar os efeitos da taxa, tal como ela foi fixada, e isso tem, inclusivamente, em alguns casos, dado lugar a alguns ajustamentos por parte dos municípios, mas é meramente por ser complexa a forma de aplicação e a forma de repercussão. Só uma dúvida, esta repercussão no consumidor é linear ou aplica-se só em quem tem aquele, ou cai só sobre aquele consumidor? É sobre os consumidores de gás natural, exclusivamente. Aqueles consumidores? Sobre os consumidores de gás natural, todos eles e todos os níveis de tensão, todos os níveis de pressão. Mas o custo é idêntico para todos? Depende. Ou segundo o exemplo que deu, é sobre aquele consumidor, por exemplo, que ocupa é o único consumidor, nesse caso, que ocupa aquela rede e que vai pagar a totalidade daquele custo? Era um exemplo que estava a dar. No limite, é assim, se eu tenho mais consumidores e se eu tenho mais consumidores em determinada área, repartem, torna-se mais barato. Imagino que eu tenho uma grande instalação de gás natural no município, que aquele ano mudou e fechou. E os municípios podem vir a sentir um aumento da taxa quando ela efetivamente não foi aumentada, é repartida por menos consumo e por menos pessoas. E isto é uma mecânica que às vezes não é tão simples de explicar, e esses impactos às vezes não são imediatamente perceptíveis. Mas voltando à pergunta inicial da minha colega, acha justa esta taxa? E repercutir esta taxa no consumidor final? E vou-lhe repetir, trata-se de matéria da autonomia municipal, cabe aos municípios a decidir. O regulador não se pronuncia. Decidir se tem, se não, o regulador verifica as contas para garantir que as empresas não ficam com dinheiro que cabe aos municípios. Mas essa é, enfim, a nossa intervenção. Agora, é de facto um assunto sensível e que preocupa as pessoas. A ERS fixou 2020 para as empresas começarem a cobrar consumos reais e 2021 para todos os novos serviços estarem disponíveis. Mas há contadores instalados sem estarem ligados à EDP, que por sua vez já admitiu que só será possível em 2023 ligar 80% dos consumidores às redes inteligentes. Porquê é que há esta dificuldade da EDP de se adaptar? E vai haver penalizações se este prazo não for cumprido, como parece que não vai ser cumprido? Não vamos antecipar os problemas não vamos antecipar o cumprimento ou não cumprimento. Mas o prazo é já para o ano. E a EDP já dizer que não vai cumprir. É 31 de dezembro, portanto é o ano inteiro. Vamos ver. Nós temos penso, em Portugal existem cerca de 2 milhões e qualquer coisa, 2 milhões e meio de contadores, os chamados contadores inteligentes, que já estão instalados.
uma parte significativa desses contadores já estão ligados a redes de comunicações, porque ter a inteligência sem ter a ligação, pronto, é uma inteligência um bocadinho mais escassa. Não funciona. Não funciona. De onde os prazos, tal como foram fixados, são prazos que entendemos razoáveis. Penso que esta semana ainda vi um anúncio que em Espanha, porque me estava a falar de Espanha, 98% dos contadores já são contadores e já estão ligados à rede inteligente. Admitimos que, enfim, possa não surgir tudo ao mesmo tempo em todas as zonas, mas de facto tem que ser acelerado porque se pretende que isto seja instalado. Como é que vão acelerar este processo? Pois entraremos naturalmente... Tem estado a pressionar a EDP? A EDP, vamos ver. A EDP é neste momento o concessionário, o distribuidor da rede de distribuição em baixa tensão com maior expressão em Portugal continental. Há experiências piloto que também já estão a decorrer nos Açores e na Madeira. Outros pequenos operadores de distribuição, mas que representam cerca de 30 mil clientes, também todos eles já têm estas redes instaladas. E, portanto, vai-se fazer. Dito por outras palavras, já conseguiu convencer a EDP? Vai-se fazer e pronto, o caminho faz-se caminhando e este processo é um processo que é vantajoso para os consumidores. A leitura por estimativas e as faturações continuam a ser permanentemente e sistematicamente aquilo que mais preocupa os consumidores. Na verdade, em cada 3 meses, 2 são estimados e 1 não é estimado. Com a interação da estimativa com os novos comercializadores, uma mudança de comercializador depois acaba por enviar a fatura daquilo que era estimado e que é um acerto de faturação do anterior, ficando também com o odioso da fatura e de acertos e o facto de conseguir ter uma leitura real acaba por ser diminui substancialmente a conflitualidade, para além de ser muito mais simples para as pessoas também poderem controlar os seus consumos, poderem perceber quando consomem mais e consomem menos, poderem fazer operações à distância com uma diminuição de potência, da potência contratada. Este ano lançámos um simulador de potência contratada. Devo dizer que cada nível de potência representa mais ou menos 20 euros por ano. Há muita gente que ainda tem contratado uma potência acima daquilo que são efetivamente as necessidades. O pai, a mãe, os 2 filhos que entretanto já saíram de casa e já não estão lá a viver, já não precisam e esqueceram de fazer esta operação, que é uma operação gratuita, e tudo isto acabará por facilitar a vida e esperamos que também com benefício para os consumidores. Ainda continuando pela baixa tensão, neste momento a EDP continua com o monopólio da baixa tensão. Os contratos de concessão terminam quase todos até 2022. É a oportunidade para renegociar estes contratos. O Governo pediu uma proposta à ERSE e a proposta que a ERSE entregou refere a divisão do mercado em 3 zonas, Norte, Centro e Sul. O Governo diz que pode aumentar os custos para os clientes. Concorda com esta leitura? A proposta que foi pedida à ERSE e foi pedida por lei da Assembleia da República é pedida com 2 condicionantes. Que fosse feito um estudo económico que permitisse uma divisão territorial que fizesse sentido do ponto de vista económico e com a limitação de não impor mais custos para os consumidores. O resultado a que chegamos foi essa divisão e a proposta que é feita. E, portanto, a nossa encomenda foi entregue
E é certo que estamos a falar da distribuição em baixa tensão e que a maioria dos municípios haverá um ou outro que acho que acaba em 2024 ou em 2026, tem os contratos a cessar e, portanto, isto é certamente uma questão que vai ser abordada e trabalhada proximamente. Mas como é que viu esta reação do Ministério do Ambiente? É um entrave à quebra do monopólio da EDP, neste caso? Ao nível das redes, ao nível da concessão, não é? Porque as redes pertencem, e atenção, as redes que são de facto o monopólio natural têm pelo menos 3 níveis de tensão, não é? Tem a alta, a média e a baixa tensão. Nós estamos a falar da baixa tensão que pertence originariamente aos municípios, ao contrário das outras níveis de tensão que pertencem originariamente ao Estado. E, portanto, continua a concessão do Estado até 2044. São as concessões municipais, e elas de facto têm alguma interligação em si, que vêm cessando e, portanto, aí de novo há que devolver a palavra aos municípios, que também, enfim, já tomaram a sua palavra sobre o assunto. Eu penso que há alguns estudos que estão neste momento a ser desenvolvidos, complementares, e trazendo óticas diferentes que não meramente as económicas, que foi esse o nosso caderno de encargos, digamos, e, portanto, assumimos que vai ser tomada uma decisão... Mas isto é uma oportunidade para trazer mais players para o mercado? A concorrência traz sempre novos players ao mercado e é sempre positiva. Sim, mas se não for dividido o país, as condições para haver mais players são muito menos e fica tudo como está, praticamente. Sim, a opção pode ser essa ou pode ser outra. Eu creio que alguns municípios, inclusivamente, manifestaram a intenção de fazer explorações diretas. Portanto, é um assunto que ainda está preliminar, com estudos a ser desenvolvidos, e pronunciámos-nos posteriormente, quando tivemos que o fazer. Essa parte ocupou-nos profundamente durante o ano 2018, entregámos no início deste ano. Há, de facto, uma discussão muito acesa, no sentido muito viva, sobre as vantagens e as desvantagens do regresso aos municípios, até da própria exploração direta. Na prática não existe um monopólio da EDP? Estou a dizer na prática, não na lei, na prática. Não, repare, se cerca de 98% do território nacional, se as redes estão em regime de concessão entregues à mesma empresa, obviamente que existe um monopólio, mas obviamente que é por isso que existe um regulador. O regulador económico tem que existir em 2 circunstâncias. Ou porque a concorrência não funciona, ou porque não há concorrência. No caso dos monopólios não há concorrência e, portanto, é essa a função verdadeira da ERSE. Pressionar o Poder Legislativo, não é? A criar condições. Para a ter sucesso. Não, temos, o regulador tem com todos os governos a melhor das relações institucionais, sem qualquer problema. A descida dos preços no mercado regulado não lança um sinal contraditório em relação às metas definidas da migração total para o liberalizado? A criação do preço no mercado regulado é, primeiro, feita ao nível, é feita anualmente, não é? E, portanto, é com base em previsões anuais. No mercado liberalizado, o comercializador pode acompanhar, se assim quiser, e se assim acordar com o cliente, pode acompanhar o preço, descendo ou subindo, portanto tem uma maleabilidade em benefício ou não do consumidor, mas presumivelmente em benefício do consumidor, que desde logo o regulado não tem. Agora, repare, há 3 componentes fundamentais no preço que é fixado para o mercado regulado. Redes é comum a mercado regulado ou mercado liberalizado. Todos aplicam as redes porque todos têm que passar pelas redes entre a produção e o consumo. É preciso passar pelo transporte e pelas redes e, portanto, as tarifas de acesso são comuns a todos.
O que o mercado e o que o QER se fixa para o mercado regulado é fixa-lhes também um preço de energia com base na previsão que tem, que vai custar energia durante aquele ano, e qual é, ou existe ou não existe, alguma margem de comercialização. Estas duas componentes são livres no caso do mercado livre. Por isso, quando o preço está muito baixo, o preço baixo pode ser repassado para os consumidores. O que se passa é que há muita gente que saiu do mercado regulado achando que ia poupar dinheiro no liberalizado e está arrependida. A minha pergunta é se o facto das elétricas estarem a baixar mais os preços no liberalizado, se é um efeito dos incentivos que recebem e se não deve ser alterado. Não, e deixe-me dizer, primeiro lançámos um simulador de preço, ou relançámos, já temos há muito tempo, e temos um simulador de preços, e tendo a cautela ou a paciência de verificar sistematicamente aqueles que são os valores entre mercado regulado e mercado livre, encontra sempre ofertas no mercado melhores do que aquelas que estão fixadas no mercado regulado. Em segundo lugar, existe e é praticado pelos próprios comercializadores no mercado livre, existe também a possibilidade de fazer o preço equiparado. E, portanto, se a pessoa quiser ter o preço equiparado àquela que é a tarifa regulada, portanto, no fundo, é o mesmo preço regulado, mas fora do comercializador do último recurso, também pode ser uma opção. O que necessariamente e sempre temos que aconselhar os consumidores, e eu bem sei que isto às vezes pode ser antipático, porque é ter o trabalho de agora estar a ver quem é que tem o preço mais barato de uma coisa que sempre se teve e não teve que se ter essa cautela. Mas se comparo o morango e qual é o morango que está melhor e qual é o preço que me dá, qual é a mercearia ou o hipermercado, também tem que ter essa cautela de fazer para a energia. E as nossas verificações factuais é que a tarifa não está financiada, nem está abaixo do preço, nem está a fazer concorrência com o mercado liberalizado, pois, caso contrário, eu não teria sistematicamente ofertas que são ofertas que batem esse mercado liberalizado. Portanto, do ponto de vista do preço, encontram hoje no mercado liberalizado melhores condições de preço e com outras vantagens ou não, vantagens adicionais, no mercado liberalizado do que no mercado regulado, que existe, e é bom que exista, porque tem outras funções, designadamente ao nível do fornecimento supletivo, e tem outras funções que têm que continuar a existir, uma espécie de defensor oficioso dos consumidores. E, portanto, nenhum consumidor pode nunca ficar sem acesso à energia, quer porque não tenha ofertas do mercado liberalizado, quer por qualquer circunstância do seu comercializador ter deixado aqueles fornecimentos. E, portanto, o CURE, comercializador do último recurso, existe, tem que continuar a existir, e a ERSE vai ter que continuar a fixar uma tarifa para esse comercializador. Uhum. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas, os partidos concordaram que foram pagas rendas a mais aos produtores. A esquerda exigiu medidas legislativas e pediu, inclusive, à AERSE que sugerisse medidas concretas para recuperar estas rendas. Estão disponíveis para avançar com alguma destas medidas, inclusive as que foram sugeridas pelos partidos de esquerda? A Comissão Parlamentar de Inquérito fez um notável trabalho de todos os deputados e toda a participação e os estudos que foram envolvidos. Nós, naturalmente, tomamos muito boa consideração daquilo que são aquelas que são sugeridas como conclusões e recomendações, algumas até já estão em implementação, e, portanto, enfim, acho que no que toca a medidas legislativas, separando aquilo que é a regulação daquilo que é a política, e que são dois caminhos, por vezes paralelos, por vezes que se intercruzam, mas que são absolutamente distintos, não deixaremos de fazer o nosso trabalho. Deixe-me dizer que
o grande efeito que se pode sentir da existência da Comissão, da discussão que foi feita ao longo de meses nessa Comissão, é que a energia ficou de facto, passou a ter um foco que não tinha antes. Isso causa pressão sobre o nosso trabalho, ainda bem, e causa o interesse dos consumidores para fazer um escrutínio daquilo que se passa no futuro na energia, e isso é muito positivo. E, portanto, todas as medidas são hoje avaliadas com critérios mais conhecedores e com interesse mais intenso do que eram anteriormente. Em termos práticos, do dinheiro que foi pago indevidamente, quanto é que acha que ainda pode ser recuperado, e tendo em conta que o Governo já disse que se recusa a rasgar contratos? Não lhe conseguiria responder essa pergunta, não é? Porque a maioria ou uma parte das medidas pressupõe alterações que não cabe à ERSE fazer e, portanto, aí terão que direcionar a questão para quem poderá muito melhor responder do que eu, não é? De acordo com a percepção geral das pessoas em relação a esta comissão parlamentar, é de que a ERSE falhou porque podia ter impedido as rendas excessivas e aliviado a fatura dos consumidores. Falhou? Não creio que seja uma crítica justa. A ERSE pregou sozinha, aliás, na denúncia de uma série de situações, fazendo as suas avaliações, demonstrando economicamente e com estudos que foi apresentando, de que haveria consequências em determinadas matérias. Como lhe digo, o interesse hoje sobre a energia não é um interesse equivalente àquele que existia há alguns anos. Eu devo até lembrar que em 2010, salvo erro, houve uma petição de 150 mil cidadãos para verem as taxas na energia e, portanto, foi apreciado, houve uma resolução parlamentar e, portanto, os assuntos, não com esta profundidade e não com esta extensão, mas os assuntos já lá estavam em 2010. Digamos que o foco hoje é diferente e, portanto, isso traz maior escrutínio às medidas, quer às regulatórias, quer às medidas que não são regulatórias e que têm depois impacto no preço de energia. Vejo difícil, com um relatório em 2005, em 2004, a dizer que haveria consequências em algumas medidas, dizer que a ERSE tem uma responsabilidade direta nessa, em não ter havido uma intervenção contrária, mas as opções são políticas, o regulador faz apenas a sua avaliação técnica. Não é? Concorda com a proposta que agora está a ser debatida nesta campanha eleitoral de se baixar o IVA da eletricidade para 6%? Não lhe querendo, não queria de todo fazer o regulador pronunciar-se sobre medidas de campanha eleitoral, porque não seria útil. A questão é matéria de impostos, é uma matéria, em 2011, foi quando subiu o IVA de 6% para 23%, e, portanto, a conclusão é uma conclusão matemática, não é? A subida dá um acréscimo, a descida é naturalmente benéfica para os consumidores. Agora, se ela é viável do ponto de vista, então, económico... Perguntar-lhe outra coisa, que é se o país pode dispensar as centrais termoelétricas de Pego e Sines, e se forem encerradas, se não teremos que importar energia. Depende muito da evolução da produção de outras fileiras energéticas. Por um lado, deixe referir que no que toca à energia nós temos verdadeiramente um mercado grossista, um mercado integrado. Hoje as notícias é que estávamos a importar, como também já exportamos, estamos a receber nuclear
vinda de França ou vinda de Espanha, e, portanto, há de facto cada vez mais e seguramente um mercado integrado. Essas duas centrais em concreto têm tido uma utilidade muito grande para o sistema, e a sua dispensabilidade acabará sempre por se colocar não só pela fonte de energia, como o próprio esgotamento da sua vida útil, e, portanto... Mas ainda é prematuro. Ainda é prematuro. E os apoios às renováveis ainda se justificam? Os apoios às renováveis, de novo, trata-se de uma opção de política legislativa e, portanto, pretendendo ampliar o volume de renováveis, isso é uma opção política, aliás, muito alinhada com opções também europeias. Haverá mais renováveis nos seus vários segmentos e nas suas várias fontes de energia. Os apoios de que se tem falado hoje não são sequer apoios ao nível dos que foram quando as tecnologias estavam mais imaturas e houve uma aposta em energias renováveis. Os mecanismos de leilão e, tendencialmente, os mecanismos de leilão e os mecanismos de concurso acabam sempre por trazer uma dinâmica e garantir um preço mais alinhado com os preços de mercado do que aquelas que foram opções tomadas numa altura em que as energias renováveis não eram tão desenvolvidas. Deixe-me referir uma coisa. As energias renováveis, por definição, são energias intermitentes. E em especial, quando estamos a falar de eletricidade, nós não temos a circunstância do armazenamento. Não posso guardar a luz dentro de uma caixinha. E é de facto o único produto, se pensarem, em que entre a produção e o consumo é instantâneo. Portanto, é no momento em que eu acendo a minha luz, alguém tem que estar a produzir naquele preciso instante. Por caso contrário, não vai acender. Esta instantaneidade associada ao facto de eu não poder guardar e não poder armazenar, e a tecnologia hoje não está desenvolvida para que permita armazenar essa eletricidade, faz do setor um setor um bocadinho especial e, portanto, eu tenho que, de facto, ter algum tipo de produção que tenho como reserva para quando não há sol, ou não há vento, ou não há água, mas eu quero na mesma acender a luz em minha casa. E, portanto, o sistema da produção, do transporte, da distribuição, acaba por se tornar um bocadinho sofisticado e envolver aqui uma série de custos também que têm esta justificação. É para que todos tenham a todo o tempo e em todo lugar acesso à eletricidade e à energia de uma maneira geral. Eu gostava ainda só, se calhar para terminar, de lhe perguntar, esta semana fez um comunicado por causa do aumento do preço do petróleo e a escalada no Médio Oriente. Eu queria perceber, se houver uma escalada de preços, qual é a intervenção que o Estado pode fazer? E se a AERS lhe competirá a fazer alguma coisa? Se houver uma escalada de preços, todos os combustíveis e todos os produtos que incorporam combustíveis terão que naturalmente incorporar essas consequências, não é? Seria inevitável, mas isso é inevitável, mas
talvez não antecipar se os efeitos são ou não são acomodáveis naquilo que são previsões anuais, também não consigo dizer, porque muito provavelmente são, porque de vez em quando temos aí, a energia está a 70 euros no mercado, está bem, mas depois a seguir está a 40 e, portanto, olhando para as séries longas é sempre mais fácil e, portanto, vamos ver aquilo que é um aspecto pontual daquilo que é uma tendência que deva ser acautelada. Foi o Hora da Verdade. Muito obrigada por esta entrevista. Regressamos para a semana com outro convidado.